Idalino, seja bem-vindo ao podcast do Detetive Virtual. Eu fiquei feliz quando eu entrei em contato, o convite foi feito, você aceitou, mas nosso assunto hoje é sobre economia e você é um mestre no assunto. Idalino, qual é o impacto direto da atual taxa Selic nas famílias brasileiras, principalmente as de baixa renda? Obrigado pelo convite, inicialmente. Não nos conhecíamos, mas tive o prazer de conhecê-lo e vi que você é uma pessoa assim formidável. Obrigado. Pelo estilo e a recepção que teve comigo aqui. Veja, as pessoas comuns não entendem muito o que é esse juridiquês, economês, e as escolas, quando deveriam trabalhar no outro sentido, trabalham para que as pessoas não realmente conheçam. Eu não sei se isso é efeito político, mas, enfim, infelizmente trabalham desse jeito. Essa série de siglas, de taxas, tá? O povo comum não entende. Pessoas, até certo ponto, um pouco qualificadas, também às vezes não compreendem. Você imagina... Sobre a taxa Selic. Selic, Se falam Selic, muito... Eu estou fazendo um contexto geral, Sim, Selic e outras siglas que tem aí que complica. Então, veja, a Selic é um instrumento, um mecanismo de política macroeconômica, onde o governo hoje ela é utilizada para controle inflacionário. Antigamente você via as pessoas, tinha até um pelotão de supermercado em que controlar para controlar a inflação, né? Sim. A inflação, uns falam inflação de demanda, outras de oferta, etc. Então a Selic ela veio para medir a inflação linear, que aí ela comporta todos esses mecanismos de inflacionário. Então, para a pessoa, às vezes as pessoas, para a pessoa comum, que aí respondendo sua pergunta, diz, olha, isso não me afeta, a gente ouve muito isso afeta... de baixa renda. Baixa renda, afeta todo mundo. A taxa Selic afeta todo mundo. Por quê? Porque a Selic, o governo utiliza seus papéis, suas dívidas e seus créditos também, baseado na taxa Selic. É o principal instrumento de governo para medir esse compra e venda de papéis do governo. Então, quando o governo aumenta seus juros, ele está aumentando os juros para uma empresa que tomou um financiamento, né, num banco e que transfere esses recursos para a mercadoria. Né? Ela serve principalmente para inibir esse empréstimo que os empresários tomam, que as pessoas tomam, para poder diminuir a circulação da moeda e inibir a elevação do preço. Então, se ele ataca lá no produto, está influenciando as pessoas, qualquer um. Né? Até um mendigo que recebe o teu dinheiro numa sinaleira dessa qualquer. É afetado pela essa... Sim, porque ele vai comprar os produtos dele com o dinheiro que você... Na hora que você dá uma esmola, o dinheiro é dele. Sim. E ele vai para o supermercado comprar o feijão, comprar o arroz, e ali tem efeito da Selic. Até financiamento de veículos, os cálculos são por taxa Selic também. Também. Quando as montadoras vão ao mercado buscar dinheiro, a Selic está ali, imbuída, porque ela norteia os outros ativos. Né? Ela está norteando a Bolsa de Valores, o comportamento da Bolsa, ela está influenciando na taxa de juros que os bancos aplicam no mercado, utilizam como CDIs, CDBs, etc. Então, veja que ela é um influenciador, um balizador, digamos, para essas outras taxas de juros. Daí que a amplitude dela é tanta que chega a atingir essas pessoas de baixa renda ou que até não têm renda, como eu citei o exemplo do mendigo. Idalino, de que maneira a elevação da taxa Selic afeta
o acesso ao crédito? Da maneira mais direta que você possa entender. Acabei de dizer aqui que ela influencia nas taxas bancárias, o que o banco oferece para você. Então, quando as pessoas vão tomar um empréstimo, se tomam um empréstimo diretamente a órgãos oficiais, ele tem apenas a taxa Selic, que é aquele controle. Você não tem um valor agregado, um valor a mais em cima dessa taxa Selic. Se você vai ao banco, aí o banco, sim, tem acima da taxa Selic, que ele busca o lucro dele também, então sempre vai ser juros acima da taxa Selic, da taxa de governo. Cartão de crédito, por exemplo, hoje é a pior coisa que existe para o cidadão. Por isso que a gente recomenda, não fracione suas compras de cartão de crédito. Se você deixar de pagar o total, você vai ter uma incidência de juros extraordinária. É o maior juros hoje praticado no mercado. Se você diz, não, vou pagar metade do meu cartão, aquilo que resta, e um alerta. Quando você não paga o total do seu cartão, você não financia apenas aquilo que você deixou de pagar. Você financia toda a compra que você fez, o total do seu cartão de crédito. Por quê? Quando o banco vai negociar a parte que você vai dividir, automaticamente ele divide, ele não vai nem lhe consultar. Ele utiliza o valor todo e entende que aquele primeiro pagamento que você fez é uma entrada. E aí os juros vai em cima dele também. Fica se tornando uma bola de neve. Bola de neve. Bola de neve. Sim. Exatamente. Mas veja só, sobre os tarifaços. O que se fala hoje é o tarifaço... A moda, né? É a moda. Tarifaço, tarifar em 50%. Trump, Haddad, Trump. Sim. E realmente é um assunto que eu não posso falar assim, dizer que divide opiniões. Muito. Porque o culpado sempre ficam apontando os culpados. Mas veja só, de que forma o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, vai impactar a nossa economia? Olha, é bom a gente fazer uma recapitulação. O presidente dos Estados Unidos, ele é possuidor de uma arrogância extraordinária. Então, ele não está atacando só o Brasil, né? Ele está atacando o mundo de uma forma geral e todo mundo está preocupado com isso. No caso do Brasil, tem um viés político nas falas dele. Talvez isso, para mim, enquanto técnico, eu entendo como se isso fosse um pretexto. Uma desculpa. Uma desculpa para taxar o Brasil. Apenas isso. Porque não há motivo. Os Estados Unidos ele sempre foi superavitário no comércio internacional entre Brasil e Estados Unidos. Ele ganha com a transação. Então, como é que eu vou taxar para ganhar mais ainda? Então, no comércio internacional, veja, é um jogo de vende e compra. Então, se nós tivermos uma relação bilateral, eu e você me vende esse chapéu bonito, você vende esse chapéu que você tem um estoque, e você se utiliza dele para uma fonte de renda, porque você gosta e tal. E eu tenho outra mercadoria em que eu te vendo. Você tem interesse e a gente vai vender e a gente mantém. Diz, olha, quando você tiver isso, sempre me venda, sempre me procure. E eu também, eventualmente vou querer seu chapéu. Olha, se eu compro mais chapéu teu, eu vou te pagar mais. Se você naquele mês não comprar nada meu, você está lucrando com o negócio. No mês seguinte, isso pode se inverter. Eu posso te vender e você não me comprar nada. Né? Então eu te vendendo, eu estou lucrando. Então, essa balança do Brasil, ela sempre foi pró-Estados Unidos. Na hora que ele eleva essa taxa, ele está encarecendo o nosso produto, coloca nosso produto no mercado internacional, porque o Brasil não vende só aos Estados Unidos. É uma competição por preços menores, você só briga por preços menores. Quando você faz pesquisa em comércio de um bem que você está querendo, você vai buscar onde te vendem mais barato. O comércio internacional também é assim.
Veja que toda a mercadoria ela é taxada em dólar, que é uma unicidade monetária para poder você não sair especulando moeda X, moeda Y. Então, quando você tem o dólar como o balizador, todo mundo negocia em dólar. E aí você vai buscar, quanto está aquele produto do Brasil? Então, o Brasil sempre tem. Aliás, o Brasil é um exportador de commodities. É o forte do Brasil. Aquele produto, matéria-prima, é aquele produto que sai originalmente daqui para sofrer transformação lá fora. Então, é um mercado do brasileiro, um mercado competitivo. Na hora que você tem alguém que transaciona e que eleva forçosamente esse preço, você torna um país não competitivo. Então, essa é a influência que os Estados Unidos, com essa taxação, propicia ao Brasil. Com um outro detalhe. Como ele, em determinados produtos, o Brasil ele é o maior comprador do Brasil, né? Se ele inibe essa compra, ou seja, ele compra para quê? Para comerciar lá dentro. Então, essa mercadoria fica lá dentro cara. Então, ninguém vai querer comprar. Então, fatalmente, você... Isso quer dizer que os consumidores americanos, eles também podem sofrer com o aumento de preços. A preocupação é que essa política maluca, eu diria assim, do presidente, ele pode, a expectativa é que ele vai amargar uma inflação alta. E o americano não está acostumado à inflação alta. Isso aí não seria aquela estratégia de Steve Bannon? Vamos criar uma confusão, briga para confundir todo mundo? Tem esse aspecto. Tem esse aspecto. Porque, assim, veja que eu eu embaralho tudo, e aí a gente vem para um ponto comum. Tá? Porque, assim, os Estados Unidos é o maior comprador do mundo. O maior consumidor. O maior consumidor. Eu falei comprador por causa das transações, mas é o maior consumidor do mundo. Por conseguinte, é o maior comprador do mundo. Então, na hora que ele estabelece isso, olha, não vou te comprar, você causa uma ruptura. E essa ruptura, por exemplo, você viu recentemente aqui no Brasil, serve um impacto na indústria pesqueira, alguns produtos retornarem de meio de caminho, porque não ia haver tempo suficiente para chegar lá antes de 1º de agosto, que é quando ele estipulou a data, né, da elevação da taxa. Retornou para o porto de Ceará, né, lá do Pará também, um estoque enorme de peixe. E esse peixe, para não estar no prejuízo, ele vai ter que desovar isso. Ou encontra outro mercado de imediato, né, ou vai ter que distribuir para não tomar prejuízo isso entre o Brasil. Internamente, no segmento alimentício, né, de peixes, pode ser que sofra um impacto bom. Na elevação do preço? Não, aqui dentro, na redução do preço, porque você tem mais produtos. Né? Você tem mais produto. E é perecível. Isso é o que preocupa. É um bem perecível. Então, você não há tempo hábil para você consumir todo esse produto que está à disposição do mercado. Se você encontrar um outro mercado que você possa desviar aquele produto, ótimo. Inclusive, quem comprar vai se beneficiar, porque você pode renegociar a preço mais baixo. Aí a questão da competição internacional. E o governo federal tem mercado? Olha, esse é o papel do Itamaraty. Nosso buscar isso, ajudar aos produtores, aos industriais brasileiros em dar vazão a esse produto que vai sobrar. Né? Pelo lado de proteínas, você viu que os fazendeiros lá do Mato Grosso, do Paraná, desculpe, a proteína bovina? Bovina, carne vermelha. Sim. Reduziu já a produção. Ou seja, já reduziu o abate de gado exatamente por isso, para não sobrar no mercado interno. Porque o mercado interno ele já está sendo abastecido. Não autossuficiente. É o suficiente. Autossuficiente no nosso mercado. O mercado interno está abastecido de proteínas. Então, você tem um limite. Se você jogar muita proteína, muita carne, né? Seja ela qual for, carne branca, o frango, o porco, né? Só que o maior consumidor de carne de porco nosso é a China. E aí você não vai ter impacto nenhum. Tá? E o nosso suco, hein? Como é que vai ficar? Então, Sergipe entra nessa do suco. Nós somos o exportador de suco. Né? Os Estados Unidos compra o suco de laranja concentrado.
que é o maior exportador aqui das nossas indústrias aqui de instância e tal. Na hora que isso for impactado, então, ou a indústria de sucos de transformação, ela busca outro mercado, né? Ou vai ter que distribuir isso internamente. Mais uma vez o efeito. Como é mercadoria perecível, né? Vai ter que arranjar um meio de desovar, senão você fica no prejuízo. Tá? E o caminho é esse. Mas nossa indústria alimentícia é perversa com o brasileiro. E eu explico. Vou pegar exatamente o que você lembrou aí da laranja. Tem uma empresa aqui em Sergipe, que é de natureza sergipana, que vendeu agora o seu segmento de suco para uma outra empresa. Salvo engano, é Goiânia, salvo engano. Antes, você chegava o suco em caixa, você encontrava lá, todo o suco em caixa, você olha lá e você vai ter um percentual do suco, da fruta, todo. Porque nós somos assim, tem pessoas que vão lá, vou comprar um suco, coloca a mão no produto e não olha o que está lá, até a validade, compra até suco com validade vencida, né? Então, a gente recomenda que, olha, dê uma lidinha, você está no supermercado, vá com o supermercado para comprar coisa, não vá para o supermercado com outros compromissos. No supermercado você tem que ir com um passeio. Olha, bote na sua agenda que você vai fazer compra para a sua casa. E lá você olha o que está ali à sua disposição. Aquelas ilustrações, aquelas recomendações. Você está cuidando da sua saúde. Então, esse produto, essa empresa... Se for para mim, diga que eu não estou. Essa empresa, o suco de laranja especificamente, estava lá, fruta, 50%. Você tinha certeza que você estava de suco verdadeiro, você estava consumindo pelo menos 50% do suco. Né? Sim. E o resto é água, açúcar, aditivos, conservantes, etc. Hoje é 30%. Então é um produto batizado. Então, não é que é batizado. Adulterado. Ele reduz a quantidade do benefício da fruta. Ou seja, 20% daquilo vai para outra caixa. Né? Então, é uma forma de você aumentar o preço, porque o outro é água. Né? Hoje é isso. Tem outros sucos que se você... Aí a gente chama um alerta. Dalino, assim, essa composição do suco, essa forma é para atender o nosso mercado. Sim. Os americanos aceitam. Eles não compram o suco preparado, industrializado. Ele compra o suco concentrado. O concentrado. E lá eles fazem... E a sobra fica para nós. Porque desse jeito... Porque agora eu já vou enxergar, eu vou prestar atenção. Preste atenção. Vou, né? Porque você está esclarecendo, dando uma aula de conhecimento. Porque, olha, os americanos realmente agora, ele recebe o concentrado. E aí ele faz a industrialização do suco lá. E nós ficamos... Nós recebemos a manipulação de tudo que está aqui, que é o suco em caixa, que, aliás, os nutricionistas não recomendam, né? Tem outras indústrias, preste atenção. Eu tenho certeza que quando você for no supermercado agora, você vai observar isso. Isso pelo menos no mercado do suco. Você vai pegar empresas que tem lá fruta, 5%. O resto é água, açúcar. E atenção, olha, atenção, escuta seu nutricionista. Dalino está trazendo uma grande aula de conhecimento. É questão de saúde pública também. Saúde pública. Isso. Depois ficam reclamando aí que está com câncer, né? Isso. Toma um suco, sente dores no estômago. Meu Deus do céu. Então, veja, você já ouviu a palavra reduflação? Não. Inflação é comum, todo mundo fala, né? Às vezes não sabe nem o que é, mas todo mundo fala. Falar é fácil. Reduflação você não... O que se vê hoje por aí é dublê de economista. Que eu vejo nas redes sociais, falando de taxa Selic, tarifaço, os BRICS, né? Que daqui a pouco vamos falar sobre isso também. Então, você fez uma pergunta que tem a ver com o BRICS, mas a gente vai seguir, eu lhe respondo isso. Veja, reduflação. E aí, outra chamada de atenção para os consumidores.
Eu já fui dar uma entrevista para uma TV em loco, Sim. e lá tinha 2 produtos com o mesmo preço. 2 produtos não, é o mesmo produto, mas o mesmo preço, só que um tinha 800 gramas, e o outro tinha 1 quilo. Isso é 1.000 gramas. Era o mesmo preço. E o mesmo produto. Então, veja, de 1.000 para 800, você tem uma redução aí de 20%. Ou seja, como você está pagando o mesmo preço, esse produto sofre um aumento de 20%. Sim. Sem que você perceba. Então, vê, hoje você já tem açúcar, pode olhar, quem for ao supermercado pode olhar. Você tem açúcares com 1 quilo e você tem açúcares com 800 gramas. Ainda não prestei atenção. Então, veja, isso é o que a gente chama de reduflação. É uma forma de enganar a inflação. Porque com os mecanismos que faz pesquisa, IBGE, que é quem é o órgão oficial do IPCA, embora a Fundação Getúlio Vargas faça, outros institutos fazem, mas o oficial do governo é o IBGE. Então, você olha lá, eles quando fazem a análise, ele faz sobre o pacote do açúcar que está lá. Ele não faz do grama, tá? Porque aí você teria a relação direta. Então, como você tem o mesmo preço para 800 e você tem o mesmo preço para 1.000, qual é o mais caro? O de 800. Você está comprando menos pelo mesmo preço que você compraria 1.000. Sim. Sim. Tá? É isso que está É acontecendo. o efeito da reduflação. reduflação. Ou seja, você mantém o preço, quer dizer, você não está despendendo maior valor do que você pretendia dentro do seu planejamento, mas você está levando menos produto. Achando que a inflação está controlada, está tudo no controle. Exatamente. Tudo controlado. Tudo controlado. Mas é a culpa do governo atual. Qual é o órgão fiscalizador? O governo não interfere nisso. Mas deve ter um órgão fiscalizador, porque a população do nosso país estão sendo enganada há muito tempo. Sim, mas hoje você não tem mais. Né? Antigamente você tinha aquele órgão que era o fiscal. Lembra do fiscal do Sarney? Eu acho que você tem minha idade aproximadamente. Tem, lembro. Era o... no momento estou esquecendo. Estou tentando lembrar também o nome do órgão. Que tinha. Eu vou pedir aqui o amigo para pesquisar. Meu nome está me ocorrendo agora, mas tinha aquela instituição, né, que você tinha os fiscais do Sarney, que a inflação. Sim. Sarney foi o pico da inflação que nós tivemos aqui, foi no governo Sarney, em 1986. Você imaginou uma inflação de 80% ao mês? Vivemos isso. Vivemos isso. Eu lembro. Vivemos isso. Hoje nós estamos com 4 e tal, e está um absurdo. Eu lembro que os supermercados ficavam com aquela maquineta. O que você comprava pela manhã, à tarde, já tinha alteração. Isso. Lembro disso. Isso aí foram assim, momentos difíceis. Muito. O salário do funcionário aumentava todo mês para acompanhar a inflação. Era todo mês. Tem gente que gostava, né? Mas não percebia que em menos de 30 dias aquele aumento já tinha ido embora. Porque os produtos aumentavam absurdamente. Né? Eu lembro, Idalino, que nessa época eu comecei a trabalhar com representação. E eu sofri muito. Não só eu, todos os representantes faziam uma venda e quando eu ia entregar, meu Deus, era só no ferro. Era difícil acompanhar a inflação da época. Imagino, para vocês que eram representantes que saíam oferecendo produto, quando para negociar isso, muito difícil. Quando eu entregava já estava perdendo. O lucro era bem assim. Graças a Deus, com todas as dificuldades, nossa moeda é uma moeda estável. Hoje nós estamos com a moeda estável, né? Hoje. Né? Desde o Plano Real, o Plano de Real ele decorreu dessa inflação, né? Houve várias tentativas, o Plano Collor 1, Collor 2. Né? Depois veio... o Fernando Henrique, por exemplo, foi eleito naquela ocasião em decorrência desse plano, né? Do Plano Real. Que aí eliminou isso, né? Criou-se a URV, que era a Unidade de Valor. Uns diziam unidos vamos enganar vocês, era assim, diziam isso, e graças a Deus, hoje nós temos uma moeda estável. Mas os BRICS, porque não só eu, mas outras pessoas
comentam que esse tarifaço imposto pelo o presidente dos Estados Unidos é que eles estão se sentindo incomodados com aquela união de vários países sobre essa moeda. Como você vê assim? Olha, o BRICS foi uma ideia de você juntar alguns países num comércio comum, numa relação comum, não só comercial, que juntou aí o Brasil, a Rússia, né, a Índia, a China, primordialmente a China e a América do Sul. Desculpe, a África do Sul. Né? Daí a sigla BRICS. Vê. Eles cresceram. Né? Numa segunda etapa, outros países, agora eu não posso precisar, mas já até os países asiáticos já estão integrando o BRICS. Então é uma conjunção de países que têm se unido com característica política noutro viés, que não é o viés de comércio aberto, como é os Estados Unidos. Veja, a China, um país fechado. Rússia, não tão fechado, mas tem um segmento nesse sentido. Rússia, a Índia hoje, hoje, antes dessa loucura que os Estados Unidos está fazendo, os países que mais cresciam no mundo, antes da pandemia, a pandemia foi um marco, né? Antes da pandemia, era Índia, estava no topo, China e Brasil. Os países que mais cresciam no mundo. Né? Então, em decorrência disso, e quando você cresce, isso significa um volume de recursos transicionando no mundo inteiro extraordinário. Então, todo mundo fica de olho. O problema do BRICS é que ele está tomando uma direção, e aí, uma das expressões do presidente do Brasil nessa última reunião que houve aí, e diga-se de passagem que ali não estava o presidente da Rússia, porque se sair da Rússia vai preso. Né? Não estava o presidente da China. Né? Mas mandou representantes? Todos mandou representantes, né? Não estava, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. A Índia estava, né? O primeiro lá da Índia estava, e alguns outros países que compõem hoje, mas é de uma fase secundária. Então, veja, quando você tem um grupo economicamente forte e você critica uma moeda que é de um outro grupo extremamente forte, veja, o euro é o mercado comum europeu e não enfrenta o dólar, não confronta o dólar. Ele transaciona o mercado dele naquela moeda, mas ali, limitada. Ela é a segunda moeda. E o presidente brasileiro fez uma crítica ao dólar. E o dólar Isso é uma afronta. É uma afronta. Mas claro que é. Isso, de certa forma, ele justifica a reação para o Brasil, politicamente falando, do presidente americano. Eu me lembro que uma das expressões que o presidente brasileiro utilizou foi: quem foi que nomeou o dólar como moeda mundial? Olha, aí é uma questão de história. Não é meu forte, mas assim... Isso foi infeliz por parte do nosso presidente? Foi, muito infeliz. Muito infeliz. Porque quem nomeou... Foi a Segunda Guerra Mundial que determinou que o país que menos sofreu, que saiu forte na Segunda Guerra, foi os Estados Unidos. Foi os americanos, né? Sim. E dali se criou o Banco Mundial, que precisava, que é um banco para ver as economias como um todo. E daí diz, olha, qual é a moeda? Então, olha, a moeda que era uma moeda forte e confiável na época, e até hoje, é o dólar. Então, quem foi que nomeou? Exatamente os países que compunham a criação da ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que se uniram, olha, é essa moeda. Então, não é o presidente do Brasil, qualquer que seja, que vá dizer que o dólar não vale nada, que ninguém nomeou o dólar como moeda forte, e aí você tem uma reação. Se o presidente dos Estados Unidos, aí é minha opinião, não tivesse atacando a todos economicamente,
certamente o Brasil teria reações de outros países com relação à moeda. Porque são essas moedas, essa concepção que segura o dólar como uma moeda forte e confiável. Quem levantou primeiro essa bola? A Rússia, quando abre a briga lá com a Ucrânia, em que foi bloqueado para fazer transações internacionais utilizando o dólar. A Rússia hoje sofre porque as transações comerciais eram com a moeda deles. Ele não tem, porque ninguém aceita a moeda deles. E o dólar, ele não... A moeda russa Não. desvalorizou. Por causa da guerra. Né? Ele não transaciona, nem com dólar, e utiliza os países... Ele mantém um comércio com a moeda dele, mas para ele é um risco. Né? Ele não tem. Então ele levanta a questão. Quem levantou primeiramente essa questão foi o presidente da Rússia. Tipo, ó, eu não preciso do dólar para fazer meu comércio. Aí bloqueia o gás para a Europa, lembra? Aquele bloqueio né, que causa um problema social, a Alemanha, aquela história. Bom, veio daí. Então, como ele está no bloco do BRICS, vai buscar parceiros. E o Brasil se atirou nessa jogada. O nosso presidente Lula não foi inteligente nesses questionamentos. Ou pouco assessorado, eu diria. Esses improvisos não dão certo. Não. Vem causando desgaste, realmente desgaste político. Qualquer presidente de qualquer país, ele é um chefe de Estado. Uma palavra dele mal colocada tem um impacto extraordinário. Primeiro, econômico. Veja que todas as transações... Olha, petróleo é vendido em bolsa de valores. Nossa carne bovina, nossa carne de frango, nossa carne de suíno é negociada em bolsa de valores. Nossa soja é negociada em bolsa de valores em mercado futuro. Ou seja, eu já compro sua safra lá de 2030. E é negociado em dólar. Isso fica oscilando. Aí o camarada chega, o presidente daqueles, olha, eu vou boicotar ele próprio, do seu país. Aqui é uma ilação, tá, gente? Sim. Diz, olha, não vou financiar mais a soja. Aí o cara que tinha uma expectativa de crescimento de safra vai ver que vai ter um impacto que vai reduzir. Redução de safra de produtos significa preço mais alto. Aí a Bolsa de Valores vai estourar. Então, uma palavra dessa, de um chefe de Estado, cria um problema danado. Então, como você mesmo disse agora, existem improvisos, né, do governo federal, de qualquer um da equipe de governo, causam um estrago danado na economia de um país. ICMS e seus efeitos na cesta básica das famílias sergipanas, também principalmente das de baixa renda. Então, ICMS, você me obriga a falar sobre a Haddad, sobre nosso Ministério da Fazenda. Não é obrigação. De onde eu sou egresso. É aula de conhecimento. Eu sou aposentado do Ministério da Fazenda, né? Sim. Já geri o Ministério da Fazenda aqui no estado de Sergipe, daí que eu me dou muito bem com o Nilson Lima, que o pessoal deve conhecer, uma figura pública, meu amigo. Quero conhecê-lo, prazer de entrevistá-lo também. Eu posso passar o número dele. Você será o intermediário sobre isso. Não se preocupe, muito prazer. Então, veja, o ICMS, nós todos estamos acompanhando, quem é do meio, sobre a reforma tributária. Está previsto para agora 2026 a reforma tributária que vai colocar dentro de um pacote só alguns tributos. Então está sendo criado o IBS, o que é isso? Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A contribuição, ele vai pegar umas taxas contributivas, como a CSLL, o PIS, COFINS, né? Vai se chamar agora CBS. O IBS vai juntar alguns impostos, ICMS, que é
hoje o poder arrecadatório a competência, melhor dizendo, arrecadatícia é dos estados, o ICMS, que é o principal tributo estadual, o ISS, que é tributo municipal, e o IPI, repare, 3, né? Que é competência arrecadatícia do governo federal, imposto sobre produto industrializado. O IPI é sobre bens, sobre produtos. O ICMS vai em serviços, mas por causa da circulação, mas ele vai em cima do produto também. Já o ISS é só sobre serviços, que é do município. Então, a gente vai pegar esses três, ó, um do federal, um do estadual e outro do município. Vai se criar um imposto só. O que o governo pensa com isso é criar um imposto que a gente chama que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. A ideia é boa, só que o IVA, historicamente falando, o IVA, ele é um tributo que tende a reduzir para o consumidor imposto, a incidência tributária. Hoje, pelo que a gente está acompanhando no Brasil, algum governador, algum presidente vai abdicar de arrecadar imposto? Não. Então, mas a questão dos valores. Aí né? volta... do nosso aí ICMS, voltando ICMS, equiparando com outros estados. Voltando ao ICMS, a autonomia de tributar ou de incidir percentuais sobre produtos é estadual, no caso do ICMS. Então, você tem aí uma relação de produtos em que ele varia. Por exemplo, hoje, no combustível, nós temos uma taxação, e aí houve uma regulação por parte do governo federal, o governo anterior estabeleceu isso naquela guerra, naquela briga que havia sobre a subida de preço do combustível, e ele baixou para 18%, todo mundo igualou, foi uma lei federal. E aí tomou o poder do governo estadual de legislar sobre isso, e depois no governo, nós, olha, não podemos cair, isso aí subiu, subiu mais 5%, de 18% para 23%. Então, se paga sobre combustível hoje 23% de ICMS. Isso é igual para todos os estados. Tá? No caso de produtos, aí você vai variar. Por exemplo, gêneros alimentícios, por conseguinte, ele sofre um ICMS em torno aí varia de 8% a 14%, dependendo do produto. E não é uníssono em correlação a alimentos. Daí que a nossa cesta básica torna-se mais cara em Alagoas, mais barata na Bahia e etc. Há uma variação em decorrência A nossa disso. variação da cesta básica, comparando a outros estados. A Sergipe ainda é um dos melhores estados com a cesta básica mais aquisitiva. Sergipe ainda é. Por causa dessas incidências em isenções, inclusive. Né? Hoje eu acho que no Nordeste seria a terceira valor em cesta básica. Salvo engano, o último dado que eu vi, ele estava em terceiro lugar. Ou seja, terceiro menos caro. Então quer dizer que, comparando com outros estados, a qualidade de vida em Sergipe é bem... Sempre melhor. Hoje está competindo qualidade de vida entre a Paraíba e Sergipe. Sergipe está de parabéns. Está de parabéns. Mas, Idalino, me veio uma lembrança sobre a taxa Selic. Você tem um rendimento hoje, eu falo assim, você tem, assim, não posso falar você quer falar tem. de aplicação, né? É de aplicação. Vamos lá, falar de aplicação. Pronto. Porque se fala poupança, mas hoje é seguro aplicar na taxa Selic? É. Eu não recomendo hoje poupança para ninguém. A poupança, ele é bom para você não deixar o dinheiro sem remunerar. Mas veja que ela precisa estar lá parado 30 dias. Taxa Selic? Não, poupança. Poupança. Você tem que estar com ele lá 30 dias para ter um retorno, uma remuneração. E a taxa Selic? A taxa Selic não é taxa Selic. É letras do Tesouro Nacional Selic. Sim. LTN Selic. Todo banco negocia com isso. Tem uns bancos que vão trabalhar com a taxa maior por causa da taxa de administração. Veja, todas essas transações ele tem taxa de administração.
Então, é a competição entre os bancos. Tem Sim. um que tem uma taxa maior, outro menor, então vale a pena pesquisar. Então, hoje eu recomendaria a LTN Selic, até porque a Selic está altíssima, então é bom você investir nela, porque você vai ter um retorno maior. A Selic hoje está de 15% ao mês. 15%. Desculpe, ao ano. 15% ao ano. Ao ano. Aí eu pego Isso dá mais de 1% ao mês. um mês. Né? Eu investindo hoje R$ 1.000 na taxa Selic, eu vou ter uma renda de 1.150 ao ano. um ano. Isso grosseiramente, porque há Certo. outras E incidências. poupança? Eu investindo Hoje, R$ 1.000 na poupança. Não chega a 100. Não chega a R$ 100 Não chega a 100 reais. Ao ano. Nós estamos ao falando. ano. Então, melhor investimento. É um investimento. É seguro? A taxa Selic é. Sim. Aí, inclusive, é interessante saber que a taxa Selic ela rende diariamente. Tá? Se você Sim. pegar, se consultar aí no titio Google, na internet, você vai ver que há uma tabela diária da Selic. Não é só aquela taxa mensal. Então, a Selic, você aplicando, você pode tirar antes de um mês. Tá? Só que tem paga imposto. Então, se você movimentar antes de um mês, ele vai entender que é especulação. E aí ela vai taxar imposto de renda. Se você deixar passar 30 dias, aí você não há na taxa Selic imposto de renda. Como não há incidência na poupança. Poupança não incide imposto de renda. Então, vale a pena você investir na taxa Selic. Se você vai pretender desse dinheiro daqui a 30, 60 dias, é mais recomendável que você utilize a LTN, que você vai ter um rendimento maior, igual à poupança, sem incidência do imposto de renda. LTN é o primo da taxa Selic, é tudo a mesma coisa, só para confundir. Não, é porque o povo. a taxa Selic é uma taxa de juros gerenciada pelo governo federal, o Banco Central é quem controla isso, né? E isso é uma taxa, são valores em custódia, né? O C do Selic é incidência de custódia, ou seja, é custodiado pelo governo, ele está aí, é como se você estivesse emprestando ao governo, o governo garante isso. Então, daí, Selic. É uma taxa de juros. Agora, a letra do Tesouro Nacional são papéis que o governo federal lança no mercado, como letra, uma letra, como antigamente a gente utilizava, mas tem uma letra, utilizava a moeda como letra, é uma moeda, é um papel, LTN, letra do Tesouro Nacional, cuja incidência de juros é a Selic. Tá? É um papel que o governo te vende e que cobra a Selic por ele. E, Dalino, todos os bancos ofertam essa modalidade? Todos os bancos. Todos. Todos os bancos. O mercado financeiro utiliza. Como eu disse, ele vai variar essa taxa por causa da taxa de administração. Né? É o que a gente chama de spread. Né? Você já deve ter ouvido essa expressão aí. Tem um spread que os bancos embutem aí, e aí esse spread vai variar de um banco para outro. É o cuidado que a gente atribui a isso. E, Dalino, você vem acompanhando pela imprensa os empréstimos do governo atual, sempre levando projeto para a Lese aprovar empréstimo. O nosso Estado tem capacidade de endividamento? Tem. Veja, capacidade de endividamento e com tanto empréstimos. o direito. Então, quem norteou isso foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Antigamente nós não tínhamos um norte. Tá? Tinha gente que, inclusive, tomava empréstimo aleatoriamente, sem um lastro, sem um aporte, sem uma sustentação. A lei de Responsabilidade Fiscal, lá de 2000, né, ela estipulou a faixa eu diria assim, para ser bem claro, do direito que você tem de buscar empréstimo. Uma garantia. Né? E essa garantia ela está estipulada na receita corrente líquida de cada ente público. Tá? Eu não tenho precisamente esse dado, mas o Estado de Sergipe, eu acho que não compromete hoje 10% da sua receita corrente líquida. E então, o Sergipe arrecada muito bem, obrigado. Talvez Sergipe. Eu diria que ele não gaste tanto como deveria gastar.
A gente pode ver, assim, arrecadar muito ou gastar menos. Que é o que está acontecendo com o nosso país. Se a gente fizer um paralelo, o problema do país não é arrecadação, é gasto. Né? Então você pode controlar os gastos. E aí veja, você tem uma renda, fazendo um paralelo, você tem uma renda, você pode consumir ela toda, com gasto, aluguel, carro, farra, né, lazer, sei lá. Você pode consumir ela toda. Né? E você não tem mais para onde ir para ir buscar outra renda. Para criar um superávit onde que você podia utilizar com outras coisas também. Então você está ali, você é um assalariado, você tem um valor que ele não vai mudar, sei lá, por um determinado tempo. Mas seus custos, seus gastos começam a aumentar. Então daqui a pouco você vai superar o que você está gastando. Então se você perceber isso, aí você diz, olha, eu vou gastar menos. Aí você vai aumentando o seu superávit. Então quando você gasta menos, você aumenta seu superávit. Quando você gasta mais, você pode diminuir o seu superávit e chegar a déficit. É o que está acontecendo com o Brasil. Com o nosso país. Com o nosso país. No caso do Estado, veja, ele tem uma arrecadação boa, tá? Então ele tem uma capacidade. Por que ele tem essa capacidade de endividamento? Porque ele compromete menos sua receita corrente líquida. Então, digamos, se ele estiver comprometendo hoje com empréstimo 10%, eu não tenho esse dado, tá? Do Estado. Mas é em torno disso. Ele não chega a 20% no comprometimento da receita corrente líquida. Isso significa que ele pode buscar financiamento. Ele tem margem, né? Primeiro, ele pode estar com suas finanças em dias, não está devendo a outros entes, o governo federal, por exemplo. Isso é um dado, é uma exigência. E o Proinvest? Lembra do Proinvest? Lembro do Proinvest. O Proinvest era uma outra característica que você tem. Hoje, um dos comprometimentos do governo, das finanças do governo, é ainda o financiamento do Proinvest. Ainda é, porque é a longo prazo. Ainda é, mas é uma incidência bem baixa, bem pequena. Tá? A celeuma do Proinvest, naquela ocasião, foi porque o governo não disse onde ia aplicar. E todo empréstimo, pela lei de responsabilidade... E até hoje, se for procurado assim no Estado, o que foi feito com aquele empréstimo do Proinvest? Houve muitos desvios. Aí você falou, numa fala anterior, você disse numa fala anterior nossa aqui, sobre o órgão fiscalizadores. Então a gente falta esse órgão mais preciso para fiscalizar. A LESE. Os deputados. Mas... Não fiscalizam. É político, né? É uma fiscalização política, né? Isso. Toda fiscalização política já sabe o resultado. Essa semana eu vi, numa cidade do interior, General Mainardi, o prefeito, em um vídeo, reunido em um banquete com os vereadores. Porque eu entendo que sim, possível ter um encontro republicano. Mas como é que a população vai acreditar numa Câmara de Vereadores que está ali aquela reunião rindo, fazendo a festa, aquela mesa, porque aquele alcance daquilo que está acontecendo naquele momento não chega para toda a população. E é assim em muitos municípios. Porque tudo em nossas vidas é a política, não tem jeito. Olha, falando da taxa Selic, política, tarifaço, política, Proinvest, política, ICMS é política, a política faz parte de nossas vidas. Mas infelizmente são os órgãos fiscalizadores que hoje se discutia naquele momento sobre o Proinvest. E você andando no estado de Sergipe, olha, aqui teve benefício do Proinvest. E foi muito. Eu não sei precisar nesse momento a questão dos valores. E depois veio vários empréstimos, mas eu fico feliz em saber por você que nosso estado arrecada muito bem, tem capacidade de endividamento, porque nós não podemos torcer contra o nosso estado. Só se for Gegnaldo. Só um Gegnaldo que venha torcer contra o nosso estado. Essa expressão é nova. É verdade, assim, eu fico feliz por saber que nosso estado tem capacidade de endividamento. Isso significa um bom gerenciamento das finanças públicas. Isso é bom para todos nós, sergipanos. Tenha dúvida. Você tem condições de baixar o ICMS, porque você não vai precisar arrecadar tanto. Então, né? São impostos, tributos. Vamos esperar que o governador, que um dia seja iluminado, escuta a sua fala e manda um projeto para a LESE para baixar o ICMS, porque fica melhor para nós.
eu vou revelar aqui pela primeira vez uma inconfidência. Vou começar pelo seguinte. Recentemente eu tive com o pessoal de uma câmara aqui de Sergipe, não vou citar o nome, em que eu tinha participado alguns dias, fui lá conhecer. Eu tenho essa curiosidade. Na Assembleia eu já fui, né, para conhecer. Era bom que todos conhecessem para saber o que é que se passa ali. E eu presenciei nessa Câmara muitos títulos de, olha, homenagem a fulano, minha solidariedade a fulano, a cicrano, uma moção a favor de cicrano, beltrano, cicrano. Isso foi, acho que demorou uns 40 a 50 minutos, cada um vereador fazendo só isso. Olha lá, 1 hora é muito tempo. Enche o saco. Veja, isso é bom, porque a moeda do vereador, do político, é voto. Então isso é bom, porque você enaltece alguém da sociedade, você está dizendo que está preocupado, mas veja, vamos fazer eu diria que um encontro de contas, já que é a minha área, sobre essas ações sociais, essas homenagens, e o que se quer realmente para o município. Você não abre um tema lá, pelo menos no momento que eu estava lá, não se abriu um tema sequer. Em benefício do povo. Para discussão. Não é lei, não se discute apenas o que tem a lei. Você tem que puxar, aqui fica uma recomendação, né? Eu não entendo de política, mas pelo que eu aprecio Você não entende política partidária. Partidária, mas verdade, entende, né? Mas tem o seu perfil daquele que você vai para a urna, seu título ali. Sim. Então, veja, você tem que buscar um tema em que você discuta. É interessante você discutir os tributos. Hoje você tem toda a Câmara devia estar discutindo o IBS, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Por quê? Porque eles vão deixar de legislar sobre o ISS. É o governo federal quem vai legislar. Então não se abre uma discussão nisso. Qual o impacto disso para o município? Isso era papel dos vereadores. Só como exemplo. A gente não vê isso. Agora sim que vai a inconfidência. Você falou agora aqui sobre fiscalização. A Assembleia, você falou isso, a Assembleia devia fiscalizar. Olha que interessante. Alguns anos atrás, e já tem um tempinho, eu fui convidado a uma entrevista numa emissora aberta e o interlocutor, ou o repórter, vamos dizer assim, me fez a seguinte pergunta. Quem é que fiscaliza o Tribunal de Contas? Ficamos tristes. Essa pessoa era participante da Assembleia. E eu perguntei que comissão ele participava. Essa pessoa participava. Da comissão de tributos. Eu participo dessa e da outra de legalidade. Eu digo, olha, é exatamente essa comissão que devia fiscalizar o Tribunal de Contas. Tem autoridade para isso. Exatamente. O tribunal é um apêndice da Assembleia. Ele é subordinado à Assembleia pela Constituição. Pode olhar. Essa eu não sabia. Tribunal de Contas é um apêndice da Assembleia. É a Assembleia. No caso do Tribunal de Contas da União, é o Congresso, que ele se subordina ao Congresso. Aqui, nas Assembleias dos Estados, o Tribunal de Contas se subordina à Assembleia. Então, as comissões que fiscalizam e podem ditar normas para conter determinadas ações do tribunal. O problema é que, em todos os estados, nossos tribunais foram desvirtuados, né? E atuam, não estou aqui fazendo nenhuma ilação nem nada, é notório que os tribunais atuam politicamente, né? É isso aí, Sergipe é um estado pequeno, como diz Albano Franco. Terra de muro baixo, né? Todos se conhecem e todos nós sabemos a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E Dalino, que pena estar chegando o final do nosso podcast. Eu me sinto assim honrado com a sua presença. Espero assim em outros momentos ter o mais prazer de tratar do assunto de economia do nosso país, ICMS do nosso estado. Fique à vontade assim para você concluir o nosso podcast. Veja, eu que agradeço, tá? O chamamento foi um longo tempo, um bate-papo extraordinário, porque a gente nem sempre nas emissoras a gente tem esse
tempo para a Sim. gente discutir isso e amiudar, né? E até esclarecer para as pessoas menos esclarecidas, que uma coisa minha. Eu visito alguns municípios, eu tive numa escola, eu sou do interior. Interior. Eu sou de Gararu, aqui do sertão sergipano. Sim. Eu vim para Aracaju estudar no Ateneu em 1970. Né? Então, eu sou egresso de escola pública. Né? Então, assim, eu acho que com interesse e educação a gente consegue muita coisa. Tá? Eu fico triste quando eu chego numa escola e eu já me ofereci para ir numa escola, dar uma palestra na escola, mostrando aos garotos, né, que é possível eles conseguirem alguma coisa e não descambar para coisas fúteis que hoje a gente tem aí. Influenciador, não sei o quê. A tecnologia propicia isso, né? Isso. Mas propicia pelo lado negativo. Influenciador A, influenciador B. Gente, e se você vai espremer o que são esses influenciadores, não tem nada, é só oba-oba. Eu li num blog essa semana sobre um filósofo, ele estava explicando, não me recordo o nome dele agora, um artigo que ele escreveu, ele dizia bem assim: os jovens estão tratando a vida como se a vida fosse descartável, sem propósito nenhum. Né? E realmente estou vivendo agora e que se dane. Né? E não é assim. Porque, veja, a vida é um ciclo muito interessante que merece valorização. Você vem para o mundo, você vai constituir família. E hoje a gente está... Aí eu acho... A minha interpretação dele é por isso. As pessoas não estão querendo mais constituir família. Estão querendo viver para si, descartavelmente, ou seja, porque você vai desaparecer. Isso é da vida. Então, quando você não constitui família, quando você não tem um propósito de construir alguma coisa, isso é uma vida descartável. Né? E é com conhecimento, é com base em que você quer, que você vai conseguir isso. Os seguidores desses formalizadores de opinião, quando você vai espremer alguma coisa, isso não sai nada. Não vai sair nada. Não então, dá nem para ir para o Enem. Qual é o contributo? Exatamente. Não aproveita nem uma matéria do Enem, nada. Qual é o contributo que você está dando para essas pessoas? Isso. Né? Para a sociedade. E aí, como a sua preocupação aqui, que eu percebi, foi exatamente o Estado, onde a gente vive, né? O que o Estado traz para a gente enquanto nossa vida. Quando você não oferece nada ao Estado, à sociedade, isso é uma sociedade decadente, porque você não tem contribuidores. Né? Seja no intelecto, seja na prática. Meu pai, eu sou filho adotivo, meu pai era comerciante. Meu pai vendia água no lugar de leite. Então, um dom. Né? Hoje falam em empreendedorismo. Porque o empreendedorismo tem que estar na escola. Não necessariamente. Senão, todo comerciante de Itabaiana seria um empreendedor, seria um professor. Itabaiana é uma escola. É a vontade que você tem. Você vê garra no pessoal dali de querer trabalhar, de querer produzir. Então, Itabaiana é um exemplo para o Estado. É um exemplo para o país. Para o país. Para o país, não é só para o Estado, não. Então, veja. É isso, e eu aproveito para agradecer essa liberdade que eu tive aqui para me expressar. Né? E aí a gente coloca... Esquecemos só um assunto, que tem um espectador aqui, que a gente falou sobre a vida, né? Sobre a aceleração da vida, né? Eu recomendaria para as pessoas ler O Valor do Amanhã, de Eduardo Gianetti, em que diz o seguinte: toda vez que a gente planeja alguma coisa do futuro e traz o futuro para o presente, você está acelerando o tempo. Né? Então, eu encerro com essa expressão e agradeço mais uma vez e me coloco à disposição. Qualquer coisa, a gente está às ordens. Tamo junto.